quebraram as nossas pernas. Financeiramente, também quebraram as minhas pernas. Você estava vivendo de uma maneira e de repente você dormiu de um jeito e acordou do outro. Você foi injustiçada. Você foi maltratado. Quebraram as suas possibilidades de se manter de pé, andando, pelo menos se autossustentando. Tiraram tudo de você, talvez o seu sono, sua paz, seus dias de tranquilidade. O tempo passou. E para Mefibosete demorou bastante, quase 30 anos, vivendo de migalhas, tendo que vender o almoço para comprar janta, sem saneamento básico, sem uma vida digna, sabendo que um dia foi abençoado, bem sucedido, deu certo, mas um acidente de percurso, como aconteceu com ele caiu do cavalo. Talvez é o que nos aconteceu, talvez não no sentido literal, mas alguma coisa veio que a gente não esperava acontecer, e aquilo que não era para acontecer, acabou acontecendo. E cá nós estamos, dando glória a Deus, aleluia. Mas só Deus sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir, quando a gente encontra sono para dormir certas noites. A gente acorda muitas vezes pela madrugada no assombro do medo, porque a ansiedade é tamanha, e a gente não sabe de onde brotam tantos pensamentos ruins, esquisitos, sensações estranhas, porque a gente não sabe, porque um dia quebraram as nossas pernas e deixou o trauma. Talvez o trauma não foi no físico. O pior trauma não é aquele que você sente no corpo, é aquele que ficou marcado na sua alma, onde não tem cirurgia, onde não tem tratamento médico, onde bisturi e anestesia não adianta. Esse é o pior trauma, essa é a pior dor, aquela que está dentro. Quando você acorda pela manhã e a tua vontade, sabe o que é? É de ficar trancado dentro do quarto com a luz apagada, porque ver gente, ver o sol, talvez não tenha mais sentido, significado. Aí muitas vezes você tem que colocar o sorriso no rosto e dizer está tudo bem, mas você está com um nó aqui preso na garganta, porque quebraram teus pés. E você tem que passar a vida vivendo como se não fosse viver, porque talvez viver da maneira que você está vivendo não é o que você planejou, não é o que você pediu para Deus, não é o que você esperava. Você está sobrevivendo, e sobreviver não é o que Deus tem para você, você sabe disso. E você tenta entender Deus, o universo, questiona a vida. Você se desdobra de um lado, se desdobra do outro, bate numa porta aqui, uma porta lá, está tudo travado, tem corrente, cadeado, nada se abre, está tudo travado para você. E quanto mais você tenta se levantar, você sente que os pés estão quebrados. Não tem como você caminhar, não tem como você andar, não tem mais força nas articulações, porque um dia ou uma vez estando de pé, você consegue se desdobrar, mas com os pés quebrados é difícil. E quando eu falo quebrar pé, eu não estou falando no sentido literal, porque o pé fala de equilíbrio, pé fala de base, pé fala de sustentabilidade, pé fala de estabilidade, pé fala de força, pé fala de pacto, aliança, compromisso. Você sabe que literalmente um homem sem pés, ele está 80% comprometido, sentenciado a não ser como os outros. Mas talvez você chegou aqui nessa quarta e graças a Deus não são os teus pés literais que foram quebrados, mas aquilo que te dava sustento, aquilo que te dava base, aquilo que te dava força para sonhar, força para viver, aquilo que te dava muito mais fé, muito mais esperança, foi tirado. E você não sabe como lidar, porque você crê em Deus, você ora, você lê a Bíblia, você sabe que Deus pode fazer um milagre algum dia, mas quando você vai vivendo a cada dia, parece que pior vai ficando. Quanto mais você nada, mais você cansa, e parece que a beira fica difícil, e a vontade não é mais nadar. Às vezes, sinceramente, a vontade de parar, porque viver muitas vezes parece que não tem sentido. Aí vem muitas vezes o diabo
e tenta te autoflagelar, tentando te culpar, tentando dizer que é culpa sua, que o erro foi teu, dizendo que você está pagando. Mas quando você para analisar de maneira racional e consciente, você sabe que realmente quebraram teus pés, tiraram a sua sustentabilidade para que você pudesse chegar em algum lugar. E hoje, quando você olha ao seu redor, você se sente como Mefibosete, em Lodebar, sem pasto, sem vida, sem sustento, dependendo da misericórdia dos outros para você comer, para você viver, dependendo da bondade dos outros para você existir, porque para onde você olha não tem saída, não tem luz no fim desse túnel. A única coisa que tem nesse poço vazio é sequidão. E você grita para ver se alguém joga uma corda, pelo menos para você ter um ponto de contato, de possibilidade de um possível socorro, mas você não encontra, porque toda vez que você para pensar, pior você vai ficando. Todas as vezes que você para analisar a sua realidade, parece que mais angústia você sente, porque um dia você estava de um jeito, da noite para o dia você passou a estar no outro. Um dia você vivia de uma maneira, de repente você teve que lidar e aprender a viver de outra maneira. Um dia você era acostumado a comer filé, agora você tem que saber comer osso, e não é fácil, porque quem não teve quando tem é ótimo, mas quem já teve quando não tem é horrível. E Mefibosete está vivendo isso, uma crise existencial, porque passam dias, meses, e entra ano e sai ano. E toda virada de ano para ele é uma nova expectativa, como é para mim e para você. Só que o tempo vai passando e a coisa vai ficando mais difícil, porque existe alguma área na nossa vida que quebraram os nossos pés, tiraram a nossa estabilidade, desestruturaram-nos em alguma área. E todas as vezes que a gente tenta se levantar, às vezes a gente até esquece, mas os pés estão quebrados. A gente volta para o chão, volta para a lona, e não consegue caminhar, tem que se arrastar. Às vezes a gente não consegue se arrastar, alguém tem que pegar na nossa gola e nos arrastar, porque às vezes a gente sente sem forças para lutar, sem forças para orar, sem forças para louvar, sem forças para acreditar que no meio do caos que a gente está vivendo, Deus possa lembrar de nós. Mas hoje eu vim nessa noite dizer para você, o Rei, Ele lembra de você. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, doa quem doê-la, passe o tempo que for, Deus, Ele vai lembrar de você, e você vai voltar para a mesa do Rei. Você vai ser lembrado na terra sem pasto, você vai ser restituído daquilo que você perdeu, e aquilo que tiraram de você, Deus vai dar em dobro para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Olha o que diz a Bíblia: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, ou do fruto que está no seu ventre? Pode acontecer, quase impossível. Se acontecer, Deus não esquecerá de ti. A Bíblia diz: se teu pai e a tua mãe te desamparar, que é o mais extremo do desamparo, ser desamparado pelo pai e mãe, é o último estágio do desamparo da vida de um homem. Deus diz: se isso acontecer, se eles te abandonarem, o Senhor te acolherá. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, que eu não sei como está a sua vida, a sua realidade, o que você já passou, como você chegou até aqui, em que área quebraram seus pés. Você sofreu um acidente de percurso, você viveu situações que você não pediu para viver, mas cá veio a vida e pá, quebrou teus pés. Mas eu quero dizer para você hoje, segura mais um pouco, suporta o processo, aguenta mais um pouco,
Não desista, porque o rei vai mandar te chamar e você vai sentar no lugar que Deus escolheu para você sentar, a cadeira da honra. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: não importa o que você viveu no passado, não importa quantas vezes você caiu do cavalo, quantos acidentes de percurso te aconteceram, não importa como quebraram teus pés, que te tiraram a estabilidade, disseram: ó, a gente tem que tratar assim para tirar as forças dela, a gente tem que agir assim para tirar as forças dele. Você sabe que é pior? É que os nossos inimigos sabem aonde nos ferir para nos desestabilizar. É isso que é triste. Satanás, ele sabe aonde apertar que vai doer mais em você. Ele sabe, é ali que ele vai atacar. Aonde? Na sua dor, na sua fragilidade, naquilo que te afeta em todos os sentidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está só nessa. Deus está com você nesse fundo de poço, nessa terra sem pasto, nessa vida quebrada, nessa vida sofrida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você serve um Deus grande, que fez Davi lembrar e perguntar se tinha alguém que na memória dele não existia, hoje Deus te trouxe aqui para dizer que Deus vai fazer os seus algozes lembrarem quem é você, de onde você veio. E peraí, grandes coisas vão acontecer, porque a vida de José não muda quando ele sonha. A vida de José muda quando o faraó teve um sonho. E quem é faraó? É o opressor, é o governador do Egito. Eu profetizo que os faraós da sua vida, quando eles tiverem sonhos ao teu respeito, será o sinal que Deus vai te colocar no lugar da promessa de Deus. Quem crê que Deus está nessa palavra,